Nesta semana, nós vamos começar uma série sobre religiões aqui no nosso jornal. E para começar, nós recebemos aqui conosco o Leandro Costa, que é babalorixá e juremista. Boa noite, Babá. Boa noite. Babá, e para começar, eu gostaria que você explicasse para o nosso público o que é o candomblé e quais os seus principais fundamentos. Certo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu peço permissão aos meus mais velhos e aos meus mais novos para que eu possa iniciar essa explicação. O candomblé ele é uma cultura brasileira, é uma religião com matriz africana na diáspora, né? África, Brasil, no tempo do escravagismo. Entrou no Brasil como uma subcultura, como uma sub-religião, como o nosso povo sequestrado entrou como uma sub-raça, né? Mas ela foi se desenvolvendo através do recôncavo baiano, principalmente pelo processo matriarcal, porque acabava que a mulher tinha mais liberdade e ela conseguiu desenvolver uma aglomeração cultural, né? Então o candomblé ele não é uma religião, ele é um povo tradicional que tem seus costumes de vestes, suas roupas, a sua alimentação, a forma de educar seus filhos. E ele não é simplesmente o candomblé. Ele é dividido no queto, que é onde as pessoas mais conhecem através do culto dos orixás, que são os escolhidos, ancestrais. É através do jeje, no qual os vodunces, que são deuses da natureza, comandam, são mais da região do Benin. E os inquices da cultura banto, que é muito vasta, né? Então esses inquices, eles são forças da natureza divinizados. E você citou a raiz africana, né, que vem, é uma religião que a gente chama de uma religião de matriz africana, um povo de matriz africana, corrigindo aqui a partir da sua fala. E queria que você contasse um pouco para a gente sobre o que isso significa, porque eu sinto que ainda tem uma dúvida entre o que significa ser de matriz africana. Ser de matriz africana é compreender a sua liberdade. É uma religião que ela não tem concepção moral. Ela está aqui para entender sobre viver e o ser humano comportamentar-se a partir de si, da sua consciência. O orixá, ele é o ser que, no meu caso, que é de queto, que manifesta a minha essência ancestral. Nenhum ser humano, à nossa concepção, ele consegue ser feliz se o seu ser coletivo não estiver feliz. Então, a minha felicidade depende da sua felicidade. A felicidade minha não pode ser solitária, ela tem que ser uma felicidade comunicativa, de comunidade, de essência do outro. Eu sou um ser coletivo. A minha alma é uma alma coletiva. As pessoas que me cercam são parte de mim e eu sou parte deles. Como a natureza. Nós não somos diferentes dela, nós somos parte e essência dela. Sim. E por isso, então, que é considerado um povo de candomblé. O governo, eles não tem os povos tradicionais. Então, por exemplo, os ribeirinhos são considerados povos tradicionais, os ciganos são considerados povos tradicionais e nós somos considerados povos tradicionais. Então, existe também algumas leis que são específicas para o nosso povo, né? O respeito aos nossos lugares de culto, o nosso direito às nossas vestes, à nossa alimentação, né? Porque nós tentamos nos alimentar daquilo que é melhor. Jamais daquilo que é muito processado e etc. Né? Então, a forma que a gente cria nossas crianças é de uma forma coletiva. Ele não tem um pai e uma mãe. Ele tem uma família, uma comunidade responsável por ela. Tanto de alimentar, quanto de educar, tanto de acolher e tanto de dar amor. Sim. E eu queria que a gente fizesse uma pausa nesse momento, para que o nosso público também possa enviar algumas perguntas pelas nossas redes sociais sobre a temática. E enquanto isso, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Microfone? Eu tenho que sou estabanado. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira.
Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Estamos de volta, lembrando que você pode enviar perguntas nas nossas redes sociais para a gente fazer o Babá Leandro. E voltando aqui no assunto que nós estávamos conversando, sobre a alimentação, sobre essa relação com a natureza, queria que você falasse um pouco sobre isso, o significado da natureza para o povo de Candomblé. Então, a natureza ela é nossa, né? Muitas culturas religiosas, elas separaram o homem da natureza. E nós nos mantemos diante dela. Acreditamos que Deus está em tudo, que tudo é sagrado, que a nossa alimentação, a comida que a gente come, a planta que nos dá a sombra, todas elas têm um significado de vida e que aqueles seres fazem parte de Deus. Uhum. Interessante que você citou a palavra Deus, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse sincretismo religioso que a gente vê muito nas religiões de matriz africana, nos povos de matriz africana, e queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Como que aconteceu esse processo e se esse Deus que você citou é o mesmo Deus dos cristãos? Então, a questão da sobrevivência, ou melhor, da subsobrevivência da pessoa escravizada, foi situações muito difíceis. Muitas pessoas acham que o sincretismo religioso ele foi colocado pelo negro, e na verdade foi um processo contrário. Ele foi submetido a ter que ritualizar santos católicos para poder fazer a manutenção da sua fé. Então, existem dois pontos importantes. O primeiro, aquele que a minha avó aprendeu e que eu pratico, que é o terço, que é o culto aos santos, que é uma questão histórica. Uhum. Mas a realidade dentro da religião não é essa. Não tem como fazer uma comparação entre Ogum, que é um orixá originário, senhor de vários metais, dono da nossa tecnologia, com São Jorge. Porque São Jorge ele teve um outro papel em outra época diferente. E jamais o negro africano ele colocaria essa submissão. Uhum. Entendeu? Ele pode até ser um descendente de Ogum, mas ele não seria Ogum para nós. E sobre a questão da convivência... Desculpa, eu esqueci. Dessa relação com o Deus cristão também, então, né? Não. A gente tem que parar com essa ideia de que todo mundo adora o mesmo Deus. A gente tem que compreender as diferenças de matrizes, de forma de rito e de culto. O Deus cristão, a partir das suas vivências das três famílias, né, das três religiões irmãs, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, elas são religiões com uma matriz diferente da nossa. Uhum. Na verdade, se a gente for observar, Jesus Cristo, por exemplo, ele bebeu no berço do Antigo Egito. Então ele foi até a África, Sim. Ele aprendeu a sua espiritualidade na África. Né? O nosso Deus, no caso do Queto, ele se chama Olorum ou Olodumare, que quer dizer o Senhor dos Céus.
Ele fez uma parte da criação e entregou aos homens e aos orixás a responsabilidade dessa manutenção. Isso é muito interessante, esse processo, porque quando a gente está na escola, né, e aprende história, a gente aprende até de uma forma superficial, de que o sincretismo foi esse processo para que conseguisse, né, fosse possível continuar adorando os seus deuses por meio de santos e para por aí, sem a gente ver esse processo que vai se adaptando com o tempo, né? O Abdias Nascimento, ele foi um grande crítico dos antigos sociólogos e historiadores, porque eles tentaram romantizar situações, colocando uma das maiores tragédias da nossa sociedade como uma coisa natural. E o escravagismo, ele não foi natural, né? Ele não foi natural você ter que se submeter a um outro Deus que não seja o seu. Principalmente para as pessoas de Queto, porque nós de Queto, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós temos um Deus, que é o Olorum, e nós temos os nossos ancestrais, que são os orixás, que a gente os adora, os cultua, para que eles nos dê vitalidade e para que eles se manifestem em nossa vida com poder e alegria. Babá, caminhando agora para o final, queria que você contasse um pouco sobre a sua relação sendo do povo de Candomblé, como que você se sente também nesse processo, sendo um babalorixá também. Então, eu acho que a gente nasce com um destino. Eu escolhi, aos 8 anos, ser babalorixá. Com 16 anos eu já tinha minha casa, que é no mesmo lugar até hoje. Eu já estou com 45 e eu não conseguiria ver minha vida sem a minha cultura, sem o meu orixá, sem a presença da natureza de Deus em mim, né? E isso faz com que a gente tenha uma consciência da humanidade. Compreender o outro, lidar com as dores que nós estamos vivendo nessa sociedade. O culto de orixá, a função de um sacerdote de orixá é acolher o sofrimento mental do outro, acolher as dores das outras pessoas e buscar trazer um pouco de mel para essa vida tão amarga. Babá, uma honra te receber aqui. Prazer muito foi todo obrigada meu. por aceitar o convite. Foi muito bom conversar com você. E nós nos vemos em outros eventos aí pela frente. Eu que agradeço. Muita luz e paz a todos.